Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física Moderna 1. Nessa aula, nós começaremos a falar sobre o modelo atômico de Rutherford. Em 1909, dois físicos chamados Geiger e Marsden, que eram alunos de um importante físico chamado Ernest Rutherford, realizaram um experimento com partículas alfa, sendo atiradas em uma folha fina de ouro. Então essas partículas alfa eram lançadas em direção à folha de ouro e a grande maioria delas conseguia atravessar a folha sem acontecer nada, sem acontecer nenhum desvio, só que algumas eram levemente desviadas, então algumas sofriam um pequeno desvio. Só que, estranhamente, outras partículas ricocheteavam na folha de ouro, o que não era explicado pela teoria clássica até então. O que nós vamos tentar mostrar nesse vídeo é que quando a partícula ela é desviada aqui, ela sofre um espalhamento de um certo ângulo φ, esse espalhamento, embora ele fosse previsto pela teoria, pelo modelo atômico de Thomson, o espalhamento que o modelo atômico de Thomson era muito menor do que esse espalhamento previsto no experimento de Geiger e Marsden. Além, claro, que o modelo atômico de Thomson não conseguia explicar esse ricocheteio das partículas alfa, que foram explicados depois pelo modelo atômico de Rutherford, que será o assunto da próxima aula. Bom, então o ângulo de espalhamento médio da maioria das partículas alfa encontrado, ele foi da ordem de 1 grau. Então o valor φ máximo, que foi o valor encontrado pelo Geiger e pelo Marsden, para o pequeno desvio aqui que essas partículas alfa sofriam ao atravessar a folha de ouro, isso foi da ordem de 1 grau ou, aproximadamente, 2 vezes 10 elevado a menos 2 radianos. Então vamos tentar mostrar agora qual é o espalhamento previsto pelo modelo atômico de Thomson. Então aqui a gente tem o modelo atômico de Thomson. Esse modelo atômico, como a gente viu, são elétrons que estão colocados aqui à mesma distância um dos outros, e a gente tem uma massa de carga positiva, e esses elétrons estão dentro dessa massa de carga positiva. Então vamos fazer agora uma partícula alfa atingir um desses elétrons. Então quando a partícula alfa atinge um desses elétrons, ela vai sofrer um desvio e vai causar um movimento aqui nesse elétron. Então acontece o choque entre essas duas partículas e as duas sofrem um desvio, né? Aqui está a partícula alfa sendo desviada e aqui o elétron que foi tirado do seu estado de repouso pelo choque com a partícula alfa. Então vamos dizer que a partícula alfa ela faz um ângulo com a horizontal, que é um ângulo φ, e o elétron faz um ângulo aqui com a horizontal, o movimento dele, né, após a colisão, faz um ângulo com a horizontal, que é igual a um ângulo θ. A gente vai considerar que a massa do elétron é uma massa mzinho, e essa massa está em repouso inicialmente, quando ele é atingido por uma partícula alfa, e a massa da partícula alfa é uma massa mzão. E a massa da partícula alfa, como a partícula alfa ela é formada, hoje nós sabemos, né, que a partícula alfa ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. E essa massa equivalente a 2 prótons e 2 nêutrons é uma massa muito maior que a massa de um elétron. Embora na época eles não soubessem da existência, os físicos não soubessem da existência de prótons e de nêutrons, mas eles sabiam que a massa dessa partícula alfa era muito maior que a massa do elétron. Então vamos dizer que a velocidade inicial da partícula alfa antes da colisão era v0. Então nesse caso, depois da colisão, nós vamos dizer que a massa da partícula, que aliás, a velocidade da partícula alfa será v alfa e a velocidade do elétron será VE, depois da colisão. Pela conservação do momento, essa aqui é a conservação do momento clássico, tá? Porque essas velocidades não são velocidades grandes o suficientes para a gente ter efeitos relativísticos. Então, pela conservação do momento clássico, nós temos que o momento inicial tem que ser igual ao momento final. O momento inicial, como o elétron estava em repouso, então o momento inicial ele se deve apenas ao momento da partícula alfa. Portanto, esse momento vai ser a massa da partícula alfa vezes V0. E isso será igual ao momento depois da colisão, que é o momento da partícula alfa depois da colisão, mais o momento
do elétron depois da colisão. Então, depois da colisão, o momento da partícula alfa será mzão vezes V alfa e o do elétron será mzinho vezes Ve. Então, dessa forma, a conservação do momento na horizontal, então eu estou considerando apenas no eixo X aqui agora, conservação do momento, será o seguinte. mv0, então inicialmente só existia momento aqui no eixo X, não existia momento no eixo Y. Então, o momento inicial é apenas um momento na horizontal, que é dado por mv0. Isso é igual ao momento na horizontal depois da colisão. Esse momento vai ser o momento em x da partícula alfa, que é isso aqui, mv alfa vezes o cosseno de φ, cosseno do ângulo φ, mais o momento do elétron também na horizontal, que vai ser mve cosseno de θ. Então, pela conservação do momento na horizontal, nós encontramos essa expressão. E a partir dessa expressão, isolando aqui V alfa, nós podemos encontrar que V alfa é igual a V0 dividido por cosseno de φ, menos mzinho dividido por mzão, vezes cosseno de θ dividido pelo cosseno de φ, isso multiplicado pela velocidade do elétron. Nós também podemos escrever a conservação da energia cinética, e pela conservação da energia cinética, a energia cinética anterior à colisão, que é meio de mv0 ao quadrado. Isso vai ser igual à energia cinética depois da colisão. Então, depois da colisão, nós temos a energia cinética da partícula alfa, que é isso aqui, mais a energia cinética do elétron, que é esse termo aqui. Então, dividindo aqui, a gente pode cortar esse meio, né? Então, meio, posso eliminar esse meio aqui, meio aqui e meio aqui. Portanto, nós vamos ter que mv0 quadrado vai ser igual a mzão V alfa quadrado mais mzinho Ve ao quadrado. Esse V alfa nós já determinamos pela conservação do momento, V alfa está aqui. Substituindo ele na nossa expressão da energia cinética, nós temos isso, da conservação da energia cinética, né, aliás, nós temos isso aqui. Portanto, nós vamos ter que m vezes Ve ao quadrado mais mzinho quadrado, Ve ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de θ, dividido por mzão cosseno ao quadrado de φ, menos 2 vezes mzinho vezes Ve vezes V0 vezes o cosseno de θ, dividido pelo cosseno ao quadrado de φ, isso tudo vai ser igual a zero. Então, eu organizei aqui essa equação de cima e passei todos os termos para o mesmo lado. Então, a gente vai resultar nisso aqui, né? Esse termo somado a esse menos esse tem que ser igual a zero. Se a gente considerar que a massa da partícula alfa é muito maior que a massa do elétron, então esse termo aqui ele pode ser desconsiderado. Ele vai a zero, porque a gente está dividindo aqui m quadrado por mzão, só que mzão é muito maior que mzinho. Então, fazendo isso e isolando a velocidade do elétron, nós podemos obter que a velocidade do elétron depois da colisão vai ser igual a 2 vezes V0 cosseno de θ dividido pelo cosseno ao quadrado de φ. E agora, analisando a conservação do momento na vertical, então agora o momento no eixo Y, né, a conservação do momento no eixo Y, isso vai nos levar ao seguinte resultado. Como o momento anterior em Y era zero, porque o movimento da partícula alfa era só em x, então o momento total depois da colisão também tem que ser zero no eixo Y. Portanto, o momento da partícula alfa menos o momento do elétron tem que ser igual a zero. Então, o momento da partícula alfa está aqui, mzão V alfa seno de φ, menos o momento do elétron depois da colisão, que é mVe seno θ. Então, essa subtração tem que ser igual a zero, porque esses momentos são iguais. Isolando o seno de φ, aqui nessa equação, nós obtemos que o seno de φ vai ser igual a m vezes Ve vezes o seno de θ, dividido pela massa da partícula alfa vezes a velocidade da partícula alfa. E como a gente viu, como a massa da partícula alfa é muito maior que a massa do elétron, então essa divisão aqui ela dá aproximadamente zero. Portanto, se isso aqui dá aproximadamente zero, então o seno de φ é aproximadamente zero, isso quer dizer que φ ele é aproximadamente ou zero ou 2π. Fazendo essa substituição aqui na expressão para a velocidade do elétron, nós vamos obter que a velocidade do elétron é 2 vezes V0 vezes o cosseno de θ,
dividido pelo cosseno ao quadrado de zero. Cosseno de zero dá 1, ao quadrado vai ficar 1. Portanto, a velocidade do elétron, se a massa, considerando que a massa da partícula alfa é muito grande, que é muito maior, né, do que a massa do elétron, a velocidade do elétron vai ser aproximadamente igual a 2 vezes V0 vezes o cosseno de θ. Então, se essa é a velocidade do elétron, nós podemos concluir que a velocidade do elétron ela vai ser sempre ou igual ou menor do que a velocidade 2v0. Porque o cosseno de θ, o máximo valor que ele vai ter será 1. Então, quando o cosseno de θ for 1, significa que a velocidade do elétron vai ser 2 vezes v0. Para qualquer outro valor para o cosseno de θ, a velocidade do elétron vai ser menor. Consequentemente, como a velocidade do elétron ela vai ser sempre menor ou igual a 2 vezes v0, o máximo momento que pode ser transferido para o elétron vai ser 2 vezes m, que é a massa do elétron, vezes v0. Então, é a velocidade do elétron, que é 2 vezes v0, vezes a massa do elétron, mzinho. Então, o máximo momento que o elétron pode receber é esse momento aqui. E esse valor, que é o valor recebido, o momento recebido pelo elétron, também é o momento que é perdido pela partícula alfa durante a colisão, que é esse ΔP-alfa. Portanto, o valor máximo do momento que é perdido pela partícula alfa vai ser 2 vezes mzinho vezes v0. Então, esse aqui é o momento máximo que é perdido pela partícula alfa na colisão. Desse modo, nós podemos ainda concluir que esse momento máximo que é perdido pela partícula alfa, ele é muito menor que o momento anterior à colisão da partícula alfa. Por quê? Se o momento que a partícula alfa perde é 2mzinho vezes v0, mzinho é muito menor que a massa da partícula alfa. E o momento anterior da partícula alfa, antes da colisão, era mzão, né, massa da partícula alfa, vezes v0. Então, o momento da partícula alfa antes da colisão era muito maior do que o momento que ela perdeu, né, do que a variação do momento que ela sofreu depois da colisão. Pela conservação do momento na vertical, como nós vimos, nós temos essa equação aqui, nós já vimos essa equação. Vamos considerar agora que o momento seja o momento máximo transferido. Então, se o momento é o momento máximo transferido, portanto, a gente vai ter o maior ângulo aqui de φ possível, vai ser o máximo ângulo φ. Portanto, isso aqui vai ficar m vezes v0, e aqui eu coloquei v0 em lugar de v-alfa, porque como o momento que a partícula alfa perde é muito pequeno, então a gente pode considerar que a velocidade da partícula alfa praticamente não mudou. Então, v0 aqui vai ser aproximadamente igual à velocidade inicial da partícula alfa, né? A velocidade final da partícula alfa vai ser aproximadamente igual à velocidade inicial dela. Então, m vezes v0, seno do ângulo φ máximo, menos o máximo momento que foi recebido pelo elétron, momento do elétron máximo, que vai ser 2 vezes m vezes v0. Isso aqui é aproximadamente igual a zero, porque eu estou utilizando aqui algumas aproximações. Então, dessa equação, nós podemos concluir que o seno de φ máximo será aproximadamente igual a 2 vezes mzinho sobre mzão, e como esse ângulo ele tem que ser é um ângulo muito pequeno, né? O espalhamento é muito pequeno, isso porque a massa mzão é muito maior do que a massa mzinho, então, consequentemente, esse ângulo φ máximo vai ser um ângulo muito menor que 1, e se é um ângulo muito menor que 1, nós podemos utilizar a aproximação que diz que o seno de φ é aproximadamente igual a φ. Portanto, o ângulo φ máximo vai ser aproximadamente igual a 2 vezes mzinho dividido por mzão. Ou seja, o ângulo que a partícula alfa é espalhado, ele é aproximadamente dado por essa expressão aqui. E se a gente substituir o valor da massa do elétron aqui em cima e o valor da massa da partícula alfa embaixo, o resultado que a gente obtém é que o ângulo máximo de espalhamento previsto pela teoria, pelo modelo atômico de Thomson, esse espalhamento ele é da ordem de 10 a menos 4 radianos, que é um espalhamento muito menor daquele que foi observado pelo Geiger e pelo Marsden.
Além disso, o desvio que era provocado pela carga positiva do átomo de Thomson, ele também era praticamente igual a esse desvio aqui provocado pela carga negativa. Então, como eu falei, né, segundo o modelo atômico de Thomson, a gente tem um desvio de partículas alfas, que é da ordem de 10 a menos 4 radianos, só que esse valor é muito menor que o valor obtido experimentalmente por Geiger e Marsden. Então, esse valor aqui ele é menor que 1% do valor que foi determinado por Geiger e Marsden. Então, por isso, o modelo atômico de Thomson não conseguia explicar o desvio que acontecia nas partículas alfa observado experimentalmente por Geiger e Marsden. Então, isso foi um dos fatos que fez com que o modelo de Thomson ele fosse totalmente desacreditado, e aí precisou-se de um novo modelo para se substituir o modelo atômico de Thomson, e quem propôs esse modelo foi o professor de Geiger e Marsden, chamado Ernest Rutherford. Na próxima aula nós vamos falar sobre o modelo de Rutherford. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.